Hoje, o que você tem é o americano lutando pela sobrevivência do país que a gente conhece. E, num certo sentido, a gente está passando por um problema parecido no Brasil, né? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Eu quero falar um pouco sobre os últimos acontecimentos nos Estados Unidos e como eu já estou aqui quase tendo um AVC, eu convidei o nosso editor-chefe do Paulo Figueiredo Show, João Gabriel. João, seja bem-vindo mais uma vez ao programa para a gente falar sobre Estados Unidos. Valeu, Paulo. Hoje a gente está um pouquinho estourado de tempo, mas acho que valeu a pena. Acho que o pessoal gostou das últimas pautas aí, né? Mas enfim, você aí dessa cadeira de gamer, a gente viu, acho que ontem ou anteontem, o State of the Union, né? O grande discurso, digamos assim, do presidente americano ao Congresso dos Estados Unidos. Fala aí pra gente um pouco de como é que foi. Isso aí. Trump fez o State of the Union, inclusive foi um recorde, né? Foi o State of the Union mais longo da história dos Estados Unidos. Para você que está acompanhando a gente aí na audiência, se você não sabe, o State of the Union é uma mensagem anual do presidente dos Estados Unidos para o Congresso americano no início de cada ano. É uma tradição que vem de muito tempo, 1790, lá com George Washington, e como o próprio nome diz, o interesse e o objeto do State of the Union é declarar e mostrar qual que é o estado da União dos Estados Unidos no último ano, no ano que se passou. E o Trump passou por vários pontos desse primeiro ano de governo, apesar de parecer ter bem mais do que isso. Ele falou sobre a inflação que está em queda, sobre a gasolina que está abaixo dos 2,30 na maioria dos estados, na Flórida está inclusive mais barato do que isso. Eu lembro que eu 2,15 aqui. Recordes sucessivos no mercado financeiro, trilhões de investimentos estrangeiros garantidos pelo Trump, a gente já falou bastante sobre isso aqui no programa. Tem a Big Beautiful Bill, um dos maiores, se não o maior, cortes de impostos da história dos Estados Unidos e por aí vai. Tratou de muitos tópicos, mas o grande tópico da América e, portanto, do State of the Union desse ano foi, com certeza, a política imigratória. O Trump ressaltou um número que se pensava ser impossível durante o governo Biden, que é que absolutamente nenhum imigrante legal foi admitido nos Estados Unidos nos últimos 9 meses. Alguns entraram, sim, mas foram detidos e estão em processo de deportação. E em 9 meses o Trump resolveu o principal problema dos Estados Unidos, que o Biden dizia ser impossível resolver sem o Congresso. O Trump foi lá, fez, mostrou isso em números no State of the Union. Com todas as críticas que a gente possa ter a alguns aspectos da imigração americana, e eu sou solidário a algumas das críticas, o país realmente estava sendo invadido e o problema foi resolvido sem a ajuda do Congresso, só com a ação do Trump. Sim, eu vou citar ainda essa questão da imigração e a controvérsia que tem sobre isso, já chegamos a comentar um pouquinho no programa também, mas quando a gente fala da política imigratória do Trump, não é só uma questão de ilegais atravessando a fronteira, gente vindo ali de Chihuahua, no México, para o Texas, nos Estados Unidos. Afinal das contas, uma das consequências, 36% foi a queda na entrada de fentanil nos Estados Unidos. Ou seja, menos droga nas ruas, menos mortes por overdose. E se a gente está falando de mortes, ao mesmo tempo que ele solucionou esse problema, ele também teve um número muito positivo para mostrar, que é o fato dos homicídios nos Estados Unidos terem chegado a uma queda histórica, é o nível mais baixo desde 1900. Esses são dados do Council on Criminal Justice, então não é algo que saiu da cabeça do Trump. Isso tudo se conecta com um momento meio inesperado no State of the Union, que eu tenho certeza que você quer falar sobre isso, que foi no meio do discurso ali, o Trump para e pede para que se levantem os congressistas que concordassem com a seguinte frase, eu vou ler as aspas aqui, abre aspas, o dever primário do governo dos Estados Unidos é proteger os cidadãos americanos e não os imigrantes ilegais, fecha aspas. A frase era essa. E o que era para ser algo simples virou uma vitória midiática para o Trump, porque nenhum ou quase nenhum congressista democrata se levantou em apoio a essa afirmação. Impressionante. Tem até um vídeo bom que a gente vai pegar daqui a pouco para comparar com o do Bill Clinton. Mas isso é importante porque o Trump chegou no State of the Union emparedado pelo Partido Democrata no tema da imigração. É verdade. Já chegou a tratar sobre isso, mas... Com corte de verbas, né?
Sim, sim. E é um dos pontos mais impopulares da administração Trump também. Então é uma questão que estava pegando bastante assim, no ponto fraco do governo Trump. Assim, se você acompanha as notícias, com certeza quem está nos assistindo vai lembrar, teve gente que morreu em Minnesota protestando contra o ICE, tem caso de asilado político nos Estados Unidos tendo sido deportado para os países nos quais eles eram perseguidos, aconteceu com uma brasileira, cidadãos americanos. Sim, cidadãos americanos foram abordados, detidos, em alguns casos ficaram horas detidos em prisões ou em centros de detenção, em operações contra imigrantes ilegais. Então, assim, o Trump chegou muito fragilizado em relação a isso. E aí, quando acontece essa cena, quando os democratas caem na armadilha do Trump, com certeza foi intencional, e não se levantam quando o Trump fala que o dever primário do governo americano é proteger o cidadão dos Estados Unidos, eles permitem que o Trump vire a discussão contra eles. E a imagem que fica, e a imagem é verdadeira, é de que o Partido Democrata prefere proteger quem está nos Estados Unidos ilegalmente do que quem é cidadão americano. E aí o ponto é impressionante, João, que as pessoas não entendem o quanto que isso significa um processo de radicalização do democrata. Né? Quando eu falo para as pessoas, elas não acreditam hoje que o Partido Democrata é um partido tão radical, ou mais radical até, do que o Partido dos Trabalhadores de esquerda. Mais radical, bem mais. Mais radical, pois é. As pessoas não acreditam no que eu estou dizendo. Então, até por uma questão de tempo no programa, vamos botar a imagem comparando a postura do episódio que você citou a respeito do Trump no State of the Union agora, a postura dos deputados democratas, com a diferença do que dizia Bill Clinton, que é aquele que, eu ia dizer que todo mundo praticamente chupa o pau dele na esquerda. Não vou dizer isso porque, poxa, Bill Clinton nem gostava desse tipo de coisa, imagina. Mas todo mundo paga um pau enorme pro Bill Clinton, que coisa maravilhosa, como o Bill Clinton. Olha o que dizia Bill Clinton em 1996, não sei qual é o ano, bota aí o vídeo, João. João não, Bruno. Then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Bom, levantaram. Agora, olha as imagens. Aumenta aí, bota em tela cheia, Bruno. Bota em tela cheia. Então levantou todo o lado republicano. Not only in the states most heavily affected, but in every place in this country are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more, by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring, by barring welfare benefits to illegal aliens. In the budget I will present to you, we will try to do more to speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes, to better identify illegal aliens in the workplace, as recommended by the commission headed by former Congresswoman Barbara Jordan. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. It is wrong and ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it. Volta pra gente aqui. É impressionante, né? Se você, para os meus alunos do Fim da América, não é impressionante. Mas se você lembra dessa época do saudoso Bill Clinton e da Mônica Chupinski, para quem assistia Cacete Planeta naquela época, se você lembra dessa época, você vê como que o Partido Democrata se radicalizou, cara. Isso é muito triste. Quando a gente fala do Fim da América, a gente está falando de, né, o meu curso que foi quase 5 mil alunos, a gente fala desse processo de radicalização, que hoje o que você tem é o americano lutando pela sobrevivência do país que a gente conhece. E num certo sentido a gente está passando por um problema parecido no Brasil, né? Agora vamos falar rapidamente, João, de tarifas do Trump? Vamos, claro. Acho que é importante, já que a gente está falando sobre esse assunto de Estados Unidos, né? Tem os números da repercussão do State of the Union, né?
Eu quero falar sobre isso também. A repercussão do State of the Union, para a gente encerrar esse assunto, a repercussão do State of the Union foi impressionante, né? Foi muito positiva, de fato, foi muito positiva. Segundo uma pesquisa da CNN, um levantamento que eles fizeram logo após o discurso, foram 64% das pessoas as que tiveram uma reação positiva ao discurso do Trump. Então, eleitoralmente excepcional, mas em termos de... E o State of the Union é sempre um pouco sobre isso, né, de unir a nação em torno de ideais comuns e da ideia do país, foi também muito bem sucedido. 2/3 das pessoas num país tão polarizado, 2/3 das pessoas apoiando o discurso, foi uma vitória política do Trump gigantesca. Sim, claro. E aí, a gente já está nesse assunto, né? Vamos falar então sobre tarifas, porque foi noticiado em jornais no Brasil, quem está aí na audiência com certeza vai ter visto, que a Suprema Corte dos Estados Unidos, o STF deles, derrubou as tarifas do Trump e agora ele está impedido de botar novas tarifas. Foi isso que foi noticiado, mas tem um pouco de nuance nessa notícia, porque a despeito do que noticiou a mídia brasileira, na verdade o que a Suprema Corte fez foi limitar as tarifas que o Poder Executivo pode impor a um caminho jurídico específico, uma maneira correta de fazer isso sem necessitar da aprovação do Congresso. O pessoal está falando que o Brett Kavanaugh, que é um dos ministros, inclusive, traçou tintim por tintim o caminho que o Trump tem que tomar para fazer isso da melhor forma possível, né? E isso se divide em algumas coisas. As tarifas que tinham motivações muito amplas ou que não especificassem bem quais eram os seus objetos, essas foram, de fato, cortadas. Mas as tarifas que são setoriais, por produtos específicos, o aço do país tal, a madeira do país tal, por razões econômicas, de competição, de proteção contra práticas comerciais desleais, etc., essas tarifas estão mantidas. No Brasil, a gente tem um misto. A gente foi e não foi afetado. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, 46% das exportações brasileiras aos Estados Unidos já estão, desde a decisão da Suprema Corte, sem qualquer sobretaxa adicional. Mas você tem 25% que estão debaixo da tarifa global de 10% e 29% que estão debaixo dessas tarifas setoriais, como eu falei, é o caso do aço, por exemplo. Então, parte foi derrubado, parte foi mantida. O que é interessante sobre isso é que isso gera uma situação para o Lula, porque o Lula queria capitalizar em cima das tarifas, como se fosse algo da parte dele, do nosso... Você, eu sei que é muito fã do Itamaraty, do ministro das Relações Exteriores, esse pessoal que é absolutamente competente, né? São craques. Craques, demais. E, assim, grande parte das tarifas já caiu, então a vitória que o Lula pode ter já não é tão grande assim. Em outras palavras, a Suprema Corte dos Estados Unidos roubou do Lula. O Lula está acostumado a fazer isso com os outros, mas dessa vez foi a Suprema Corte que fez com ele. Roubou do Lula grande parte da vitória que ele queria. E assim, não se sabe se as tarifas que caíram vão voltar ou não, sob outras justificativas, mas o fato é que a capacidade do Lula de capitalizar, de ter ganho político em cima desse tópico, diminuiu bastante. É verdade. Você sabe qual é o nome do funcionário do Itamaraty do Lula mais eficiente? Não faço a menor ideia, se é que ele existe. Eu vou te falar, esse é um craque, se chama Joesley Batista. Esse é forte. Esse é forte, meu amigo. Tá na Venezuela, tá nos Estados Unidos. O Itamaraty do Lula, é o Joesley Batista. Valeu, João. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado você e da audiência também. Pois é, meus amigos, eu não quis deixar de falar dos Estados Unidos. Eu quero cada vez mais trazer o João Gabriel aqui. A minha equipe, modéstia à parte, é boa pra cacete. Eu formo bons times. E eu tenho orgulho do João Gabriel, um craque. Não tenho nem que fazer nenhuma intervenção, você vê, ele já toca sozinho. Em breve vocês vão ver o João Gabriel apresentando o Paulo Figueiredo Show. Quando eu estiver de folga, a gente não precisa mais perder programa. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil,
e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo e do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho.